Devido a uma tempestade de poeira, está difícil ter uma visão clara do céu hoje. Nosso prota está pegando um pacote de batatinhas, mas o pacote está rasgado e as batatinhas começam a cair no chão. A garotinha vendo isso, pergunta se o prota é um ladrão e que se ele estava comendo as batatinhas em segredo. Ele explica que não é isso. Ele olha para a notícia que está passando na televisão de que um terremoto repentino está acontecendo nos arredores de Seul, mas que a escala é baixa e ninguém foi afetado pelos tremores. Mas a estação de monitoração disse que a escala do terremoto está aumentando gradualmente. O prota começa a sentir o chão tremer. Ele vai na janela ver o que está acontecendo. E uma enorme torre sai debaixo da terra. E em meio ao caos ele protege a garotinha. Ele se pergunta o que é aquilo. Incluindo Seul e em diferentes cidades ao redor do mundo estruturas não identificadas aparecem. As pessoas deram a ela o nome de Torre do Pesadelo. Mas de repente aparece uma mensagem parabenizando o prota por ser nomeado andarilho da torre, que irá salvar o mundo. Todas as pessoas que aceitaram a invocação cairão no campo de batalha da torre. Ao receberem as bênçãos do sistema, puderam obter itens e habilidades como se fosse um jogo, mas logo elas perceberam que isso não era um jogo. Uma mensagem aparece. Em breve um impacto da torre ocorrerá em seu mundo. E assim que o exterior da torre aparecer, uma catástrofe onde monstros descem da torre. A humanidade tenta lutar como pode contra esses monstros, mas 1/3 de toda a população da Terra foi exterminada. As pessoas perto da torre não tinham escolha a não ser assistirem. Os que foram convocados resolvem subir a torre para tentar salvar o mundo. Para prevenir o fim da humanidade, os andarilhos começaram a atacar a torre. Eles encontram uma porta, mas ela está bloqueada por uma enorme pedra. Eles tentam quebrar a pedra com suas armas. Depois de algumas tentativas eles quebram um pedaço da pedra, e cai um pedaço de pedra brilhante. Logo em seguida aparece uma mensagem mostrando a pedra brilhante. Diz: Pedra do Retorno. Com ela a pessoa pode voltar no tempo no momento em que foi convocado e os usuários permaneceram com suas memórias intactas. A pedra pode ser dividida e ser usada separadamente. O líder dos andarilhos Khan diz que vai usar para confirmar se era verdade. A pedra começa a brilhar e ele some. O pessoal começa a se perguntar se o líder vai conseguir voltar aonde eles estão no momento. Um ex-professor de ciências diz que talvez Van deve ter voltado para o passado desse mundo. Contudo, como uma parte da linha do tempo foi dividida, ele pode não conseguir mais se encontrar conosco. Sakamoto explicou o que aconteceu usando teorias científicas tais como a teoria do multiverso e a teoria dos universos paralelos. A situação atual que eles se encontram é uma em que a linha do tempo do universo foi dividida, o que significa que no momento em que Van voltou ao passado, ele se tornou completamente diferente do Van que se costumava ser em nosso mundo, e que não faz diferença ele ter voltado ao passado, pois não significa que alguma coisa fosse mudar nesse mundo. E até onde se sabe os itens da torre nunca mentiram antes. Sakamoto diz que essa pedra fará com que todos nos voltemos para um mundo em uma linha do tempo dividida, e que nem todos que usarem a pedra irão cair na mesma linha do tempo. Naquele momento o segundo impacto de torre aconteceu no mundo fora da torre. Antes de toda a humanidade ser aniquilada, os andarilhos devem tomar uma decisão. Eles usarão a pedra do retorno para voltar ao passado ou vão ficar na torre para morrer. As pessoas começaram a perder a esperança e se entregarem. Mas algumas pessoas ainda queriam lutar, e os que não caíram na tentação da pedra do retorno, montaram o último esquadrão da humanidade. Capítulo 2, onde tudo deu errado. Prota e seu amigo estão enfrentando um monstro. Eles coordenaram um ataque em conjunto. O ataque pega em cheio no monstro e arranca a cabeça dele. Prota pergunta para seu amigo se alguém morreu. Ele diz que não, apenas alguns feridos, que depois de um bom descanso vão se recuperar. O pessoal comenta que nesse ritmo vão conseguir chegar no último andar logo. Prota olha para o chão e vê uma espada. Na descrição da espada fala: Espadão suprime dragões, a espada que o tigre fantasma, o mestre do andar 85, forjou durante 1000 dias e 1000 noites para matar um dragão. Contém a energia do sol e da lua. Chegando no andar 98, salão de Umumo, Prota vê seus amigos todos derrotados pelo monstro em sua frente. Ele fica em choque e acaba levando um golpe do monstro. Ele começa a pensar em desistir, vendo que tudo que ele passou foi apenas para ter essa morte patética. Mas ele olha para cima e vê seu amigo atrás do monstro. Seu amigo consegue acertar um ataque no monstro, e fala para o Prota se levantar porque ele não consegue derrotar esse demônio sozinho. Mas assim que ele termina de dizer isso, o monstro acerta um golpe letal. O Prota fica furioso e vai com tudo para cima do monstro. Ele vê uma luz, como se fosse uma linha em direção ao monstro. Mesmo sem entender o que era aquilo, ele vai com tudo para cima e com um único golpe derrota o monstro. Ele vai em direção ao seu amigo no chão todo machucado. Seu amigo pede desculpa, e mostra como ele era um cara que deixava todos mais alegre, que mesmo nessa torre cruel, ele nunca deixou de sorrir. Os andarilhos o apelidaram de o Cavaleiro Sorridente. Mas aquele Cavaleiro Sorridente perdeu seu sorriso pela primeira vez. Prota fala para ele sumir,
e vai embora. O amigo do Prota vê que a Pedra do Retorno está muito desgastada. Ele começa a caminhar por uma escada e pensa que graças ao Prota, a humanidade tem chance de chegar no topo da torre. Ele senta em uma janela e se joga para trás. Prota chega em uma porta e começa a abrir. Assim que ele abre, vê uma luz branca saindo de dentro. Ele entra e percebe que esse lugar é um campo nevado. O Prota começa a caminhar sobre a nevasca, quando de repente uma espécie de dragão branco de gelo o ataca. O Prota desvia. O dragão pergunta se o Prota já vai desistir. O Prota responde que nem ferrando e pergunta se o dragão já cansou de brincar. O dragão dá outro ataque, mas o Prota desvia novamente e se esconde. Seu braço está quase que congelado. O dragão fica irritado e pergunta se ele vai ficar apenas se escondendo, que isso é inútil. O Prota diz que faz 10 anos que ele chegou no andar 99, e mesmo que tenha passado por inúmeras crises no andar 98, o nível de perigo no andar 99 era incomparável a todos os andares inferiores. O Prota joga um líquido vermelho em seu braço, para derreter o gelo. O dragão de gelo se chama Vel'Xizus. O sopro desse dragão, que veio da Terra Esquecida, era difícil de suportar, mesmo com a resistência ao frio no mais alto nível possível. O Prota agradece a todos os andarilhos que se partiram, pois, se não fosse os equipamentos deixados por eles, o Prota já teria morrido há muito tempo. A espada suprime dragões que conseguiu no andar 85, a armadura do demônio de gelo que o Yun Van lhe deu, e o bracelete do Rei das Chamas, que Ansel Yu. O Prota fica se lamentando e se pensando se tivesse sido mais forte, talvez seus amigos ainda estivessem vivos. Ele começa a lembrar do passado, de uma conversa que teve com seu amigo, Jay. O ferreiro pergunta se o Prota pretende enfrentar aquilo de novo. O Prota responde que sim, diz que sente que realmente pode vencer dessa vez. O Prota está em uma vila que foi conquistada após derrotar Altemieus, o boss do andar 50. Por mais que andarilhos mortos ou feridos chegassem todos os dias, as pessoas nunca abandonaram a esperança. Os sacerdotes estabeleceram unidades de resgate de emergência para resgatar guerreiros que não conseguiam mais lutar, e os ferreiros das oficinas criaram equipamentos grátis para os andarilhos que lutavam pelo bem da humanidade. O Prota diz para Jay que ele é o último ferreiro de Atopo, e Jay diz que o Prota é o único cliente que ele ainda tem. Só que, mais importante que isso, parece que ultimamente não tem mais suprimentos vindo dos andares inferiores. Ainda havia alguns suprimentos de mineiros até alguns meses atrás, mas Prota diz que já era de se esperar, porque já não há mais humanos vivendo na torre. Mais de 10 impactos de torre aconteceram até agora, e a partir de um certo ponto as pessoas não eram mais invocadas para o campo de invocação do primeiro andar para escalarem a torre. O Prota pergunta para Jay se ele acha que os humanos fora da torre já foram massacrados. Jay não fala nada, e pergunta para o Prota se não há nada que o incomode hoje em dia, enquanto ele sobe e desce a torre. Prota para pensar. E naquele lugar onde a Pedra do Retorno foi descoberta, tinha umas escrituras. Torre dentro da torre, pesadelo dentro do pesadelo. Ele diz que isso pode ter sido escrito por outra pessoa, mas não sabe o que significa. 2 dias atrás a vovó Helene desapareceu. E não dá para envelhecer dentro da torre. Se alguém desapareceu só pode ser por 2 motivos, ou usando a Pedra do Retorno, ou por pularem da torre. E Helene é a vovó das poções, Eugêia da oficina. Eram os poucos andarilhos de suporte que restaram. O Prota pede para Jay lhe ensinar a habilidade de ferraria. Voltando ao presente, o dragão pergunta se o humano já acabou com o esconde-esconde. Nenhum humano tinha conseguido chegar no andar 99 sozinho. Desde que a torre foi criada, o dragão reconhece que o Prota é um humano incrível. E o Prota pensa que a última coisa a me reconhecer seria um monstro e não um humano. O Prota provoca o dragão dizendo que vai se sentir tão sozinho depois que o matar. O dragão fala que sente muito, mas isso é impossível humano. O Prota com a Suprime Dragões na mão fala: como você poderia saber? Até mesmo essa armadura de que tanto se orgulha, está começando a mostrar rachaduras. O dragão fica puto com a arrogância do Prota e diz que acabou a brincadeira. O dragão lança um ataque, que acerta o Prota em cheio. O Prota fica todo machucado e com a mão e perna congelada sem conseguir se mexer. O dragão pergunta se o Prota vai lutar até o fim, que mesmo se ele persistir a única coisa que resta é a solidão massacrante. O Prota olha para o dragão e diz que ele fala demais e já parte para cima dele com suas Suprime Dragões. O dragão fala para o humano desistir, porque com essas habilidades ele nunca vai conseguir o derrotar. O Prota diz que começou a raidar a torre depois de outras pessoas, e acabou perdendo habilidades e classes secretas todas as vezes, e por isso desistiu e se concentrou em apenas estocada. É uma habilidade de espada. Cada vez que ele treinava sentia sua estocada cada vez mais rápida, mais precisa e mais forte. Depois de muito treinamento deixou de ser um movimento simples e começou a ganhar poder de ataque comparável a uma habilidade secreta. O Prota vai em direção ao dragão e faz apenas um único arranhão após centenas de estocadas.
O dragão abre a boca para lançar outro ataque. Enquanto o Prota está no ar, e não consegue desviar, ele enxerga a mesma luz que ajudou ele a derrotar o Boss 98 saindo da boca do dragão. Na mesma hora ele segura firme sua espada e vai em direção à luz, e acerta um golpe fatal no dragão. O dragão fica no chão sem um olho perguntando como ele ousa. Prota deboche pergunta se ainda não foi o bastante. Isso deveria ter acabado contigo de uma vez por todas. O dragão fica puto com a arrogância do Prota. Voa rapidamente ao céu e prepara outro ataque só que mais poderoso. O Prota desvia com muita dificuldade. O dragão para na frente do Prota e diz: é uma pena, humano. Se houvessem mais 10 humanos como você, talvez conseguisse me derrotar. O Prota manda ele calar a boca. Tá se fazendo de durão mesmo com esse corpo todo danificado. O dragão fala algo importante. Ele diz: se sua raça não tivesse sido enganada pela pedra do demônio do sonho, seu destino teria sido completamente diferente. Que pena. O Prota, sem entender, pergunta de que pedra você está falando, mas o dragão ataca novamente e o Prota desvia por pouco e corre para a porta. Ele pensa, se a garra dele o tivesse o arranhado ele estaria morto agora. O Prota fica pensando no que o dragão falou sobre a pedra do demônio do sonho. Se passou 5 anos, e finalmente o Prota conseguiu derrotar o dragão. Assim que ele o derrota, começou a aparecer vários títulos. Você conseguiu o título Pesadelo do Andar 99. O nível do usuário chegou ao limite máximo. A vitalidade do usuário chegou ao limite máximo. As habilidades marciais do usuário chegaram ao limite máximo. A agilidade do usuário chegou ao limite máximo. O Prota em cima do dragão quase morto pergunta: o que era a pedra do demônio do sonho? O dragão diz que ele já sabe a resposta dessa pergunta. Você aprenderá sobre tudo no último andar. Logo em seguida o Prota encontra um novo item, Espada do Dragão de Gelo. A espada imbuída com o sopro do dragão de gelo. Vê o Jesus. A lâmina da espada se revela quando o mestre dela deseja lutar. O Prota diz que aquilo não parece com uma espada e sim com uma adaga, e do sangue do dragão começa a surgir uma porta. O Prota se levanta e parte para o último andar. E assim acaba o capítulo 4. Aí rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Caso gostaram do vídeo, deixe um comentário que eu trago a parte 2. Obrigado a todos.